barbeiro. Foi como eu, um ser humano, quando o Papa Celestino III reinava no Vaticano. A Rádio e TV Artísia vai fazer uma pequena homenagem a um dos cantadores da nossa comunidade, Sr. Manuel dos Santos. Partiu e vai deixar saudades, não há dúvida nenhuma, não só a todas as comunidades, mas eu sei que especialmente aos amigos, àqueles que cantaram muitas vezes, não é? Olha, o Manuel dos Santos deixa muita falta. O Manuel cantou 40 e tal anos na Califórnia e fui o segundo cantador com quem eu cantei ao público, ao desafio, e tenho muitas boas recordações do Manuel e posso dizer que devo muito a ele. E ele muito me encorajou nas minhas horas mais difíceis e tudo o que ele me disse eu guardo dentro do meu coração com muito gosto. E tenho pena de Manuel ter partido, não esperava que fosse, foi muito rápido, não esperava ser tão rápido como foi. Tu disseste que o segundo desafio cantaste aonde com ele, lembras-te? Aqui na Senhora do Rosário. Mesmo aqui? Aqui na Senhora do Rosário, tinha cantado em junho em Atuora com o Adelino Toledo e cantei com o Manuel aqui na Senhora do Rosário em outubro, em 2006. E nunca mais me esqueço. E só peço que a alma de Manuel descanse em paz, os meus sentimentos para a família e o Manuel continua vivo no meu coração. Muito obrigado. Há 44 anos comecei a minha carreira, também tive muitos enganos, a sério ou na brincadeira, cantei prosa suriana nesta Califórnia inteira. Tanto cantaste por cá, mostrando os teus valores. Eu te posso dizer já, foste plantando flores na América e Canadá e nas ilhas dos Açores. Manuel dos Santos é o primeiro cantador com quem cantei dos cantadores residentes na Califórnia e cantei com ele a primeira vez na Califórnia e tive o prazer de ir com o Manuel dos Santos 17 anos consecutivos cantar a Montreal, não falando já em Toronto, em Kitchener, London, vários sítios que fomos juntos, mas ali em Montreal fomos 17 anos consecutivos porque o meu já saudoso amigo Manuel, além de ser um excelente cantador, era um grande homem, era um grande amigo, era um homem da gente, por vezes chamava o Manel, nós éramos confidentes um do outro. Não era só as cantigas que nos uniam, mas aquela amizade sincera. O Manel era uma pessoa transparente, o Manel era uma pessoa muito verdadeira, e eu falo por mim, porque talvez mesmo os cantadores residentes na Califórnia não cantassem tantas vezes com o Manuel dos Santos como eu cantei e não conhecessem o Manuel tão a fundo como eu conheci. Como pessoa, era amigo de toda a gente.
era muito cordial, falava com todos. Não tinha uma pessoa que às vezes dizia: Manel, temos mais que fazer. Ele diz: não, tem que haver tempo para tudo. Porque se essa gente não existisse, o Manuel dos Santos não cantava. Portanto, não era só aquela amabilidade que ele tinha, mas como era afável, aquela afabilidade que ele tinha para com as pessoas, o respeito que ele tinha para com as pessoas. E eu tive o prazer de receber o Manuel muitas vezes na minha casa quando ele ia cantar à Costa Leste, geralmente convidado por mim, e a minha esposa diz: já tive aqui muitos cantadores, mas muitos mesmo. Não quer dizer que os cantadores tivessem passado por lá, que não fosse gente bem educada. Ela disse: mais bem educado com o Sr. Manuel dos Santos eu nunca tive ninguém. Tive muito parecido com ele, porque o Adelinho também esteve, o José Ribeiro também teve muitos, mas o Manuel frequentou mais a minha casa, e o Manuel em todas as vezes mostrava a sua identidade de homem que era, porque o Manuel, é como eu já acabei de dizer há bocadinho, e até talvez seja repetitivo, mas o Manuel sabia ser amigo dos seus amigos e sabia respeitar aqueles que não eram seus amigos, porque o Manuel não tinha nada de tudo, e também sabia quem é que gostava pouco ou que não gostava nada dele. Fizemos uma cantoria aqui em Interlocas. Todas as cantorias que fizemos foram até muito razoáveis, porque não podíamos dar nem ele nem eu dar aquilo que não temos. Dávamos aquilo que tínhamos e segundo a minha simples opinião, modesta opinião, demos bom, porque as pessoas aplaudiam e abraçavam-nos no fim. Mas houve muitas cantorias que me tocaram, mas no fundo da minha alma, e houve uma cantoria em especial que me tocou, porque cantamos a cantoria toda em cestilhas. Abrimos aqui em Interloca a cantoria em cestilhas e terminamos a cantoria numa festa do Divino Espírito Santo de Interloca em cestilhas. E o Manuel era um excelente cantador em quadras, mas o Manuel era um forte cantador em cestilhas. Porque às vezes as pessoas diziam assim: o Manuel não tem assim, uma escolaridade por aí fora, porque o Manuel veio de lá com a 4ª classe. Independentemente dele não ter o ensino universitário, o Manuel usava um vocabulário simples, mas construtivo. E ele tinha tudo à mão, eu tinha aquela facilidade, e às vezes dizia: o Manuel, talvez se a gente virasse para cestilhas, isso a gente talvez era o que o Manuel queria. E não, porque o Manuel gostava mais de cantar em cestilhas do que em quadras. Cantava bem das duas maneiras, mas ele em cestilhas neste caso, é considerável. Não era só eu, porque até não tenho capacidade suficiente para analisar as cantigas dos meus colegas, mas segundo a minha opinião, o Manuel fazia cestilhas maravilhosas e com muita facilidade, e às vezes eu dizia assim: o Manuel tem sequência, porque às vezes pensava o Manuel coisa, mas vai andar aos saltinhos como os melrinhos, não, mas ele não andava aos saltinhos, o Manuel tinha sequência, o Manuel seguia, e o Manuel muitas vezes, mas muitas vezes, até mesmo comigo, com o Vasco e com o José Fernandes, o Manuel não conhecia o assunto. Mas o Manuel era tão fino, que não desmanchava o trabalho dos seus parceiros. Encostava-se ali a eles, quando chegava ao fim da cantoria, não se sabia se o Manuel sabia, nem se não sabia, porque ele acompanhou. Portanto, aquele respeito que ele tinha, aquela sinceridade, aquela franqueza, dava ao Manuel ainda mais do que aquilo que ele tinha. Porque muitos não sabem o que é que eles procuram fazer. É escangalhar aquilo que os outros estão construindo. E naquele tentar de escangalhar o que é que se passava, desmanchavam a cantoria toda. E o Manuel, mesmo que não soubesse, ele dizia assim: não, eu não sei, mas eu vou te acompanhar, tu vai, eu vou atrás de ti, ou vou ao teu lado, vamos lado a lado. O Manuel tinha essa facilidade e tinha este caráter e essa responsabilidade que hoje em dia nem sempre se vê. E tu, como cantar de vinho, és mais doce do que o mel. O teu ser tido tão fino nunca estragas o papel. E azul, cantor mais duro da ilha de São Miguel. Oh Senhor, oh a Senhora, a gente estileira, não
com um misto de sentimentos, de um grande orgulho por ter partilhado o palco muitas vezes com o Manuel dos Santos. Foi talvez o cantador residente na Califórnia com quem eu cantei mais vezes. As primeiras vezes que vim cá à Califórnia eram muito raras as vezes em que nós não cantávamos juntos. E porquê? Porque o Manuel, e se olharmos para trás, já desde a altura em que o José Eliseu começou a vir cá, a Maria Clara e vários outros jovens cantadores, o Manuel dos Santos tinha um jeito bonito de nos acolher em palco, fazia-nos sentir bastante à vontade, e isso depois gerava entre nós que cantávamos com ele e entre o Manuel um grande sentimento de amizade e de gratidão, principalmente da nossa parte para com ele, e portanto sinto-me muito orgulhoso por ainda ter feito parte de uma geração que teve o gosto de poder cantar com ele. O Manuel dos Santos, que ainda para mim era um dos resistentes daquela dita geração de ouro aqui, onde podíamos incluir o Sr. José Plácido, o José Fernandes, Vasco Aguiar, o Manuel dos Santos e vários outros que por cá passaram, o próprio Adelino Toledo, grandes cantadores com quem eu ainda tive o prazer de cantar, e portanto um misto de orgulho e de grande tristeza pela perda de mais esse nome da cantoria açoriana, que vai deixar um vazio aqui também no Vale de São Joaquim. Deixar uma palavra a toda a família, principalmente à Juve, com quem tive o prazer de estar quando vim cá com a comitiva das Festas da Praia, onde inclusivamente fizemos a última desgarrada da vida do Manuel dos Santos, e que tenham força para ultrapassar este momento difícil, com a certeza de que o Manuel será sempre recordado, não só na cantoria, mas por toda a Califórnia e nos Açores, porque é um nome que gera muito carinho e muito apreço por todas as pessoas que apreciam cantoria. E tiveste o prazer, como acabaste de mencionar, de cantar com ele a última desgarrada, né, antes do seu falecimento, que foi em Artísia, não é? Sim, exatamente. Quando viemos cá com a comitiva das Festas da Praia, o Manuel dos Santos é curioso que a primeira vez que eu vim à Califórnia e aos Estados Unidos foi com a comitiva das São Joaninas. Passámos pela Artísia, na altura eu e o Vânio Parreira, que agora está aqui a residir, e o Manuel dos Santos juntou-se a nós na desgarrada. Foi a primeira vez que tive contacto com ele, e agora é uma coincidência que a última desgarrada que eu tenha feito em vida tenha sido novamente com a vinda cá minha noutra comitiva, desta vez da minha cidade e das minhas festas da praia, com o Samuel e com o John Branco, também, que além de presente da festa é nosso colega de cantigas, e portanto ainda tive o gosto de poder estar com ele mais aquele dia e de partilhar esse último momento dele em palco. Lembras-te qual foi a localidade que cantaste com ele a primeira vez? Eu penso que foi na Senhora dos Milagres, em Gastim. A primeira vez que vim cá, julgo que no sábado cantei com o José Eliseu e no domingo cantei com o Manuel dos Santos. De maneira delicada, hoje está na memória. De maneira delicada, hoje está na minha memória. Fui a desgarrada sobre a praia da Vitória. E a vida desgarrada sobre a praia da Vitória. O cantar foi delicado, também tem a sua história. O cantar foi delicado, também fica a sua história. O muito obrigado, grande praia da Vitória. Muito obrigado, grande praia da Vitória. Adeus ao adeus ao jardim de flores, adeus ao Nani José, adeus artísia de altos valores, e adeus Manuel, que é a glória dos cantadores. E adeus Manuel, que é a glória dos cantadores. Com o seu sorriso que brilha,
veio a praia da Vitória como o Manuel que brilha, que faz parte da história das cantigas da nossa ilha, que faz parte da história das cantigas da nossa ilha. Na Artísia temos o Manuel e brilhantes tocadores. Na Artísia temos o Manuel e brilhantes tocadores. Na praia José e Samuel cantando aos filhos dos Açores. Na praia José e Samuel cantando. Olha, o Sr. Manuel dos Santos, falar um pouco dele neste momento é falar com nostalgia por tudo aquilo que ele simbolizou nesta terra e para a nossa cultura. Desde a primeira vez que pisei aqui as terras da Califórnia, ele esteve sempre presente em todas as cantorias por onde passei, em exceção a esses últimos 2 anos, em que a saúde, infelizmente, começou a fracassar, assim dizendo. Conheci o Sr. Manuel no Canadá, e desde aí tomamos sempre uma grande amizade, uma pessoa sempre muito fraternal, sempre com uma palavra amiga, uma história para contar. Felizmente, o facto de eu vir da Artísia para o Val e ficar também no hotel, onde muitas vezes ficamos, deu-nos a oportunidade de ter mais horas de conversa, tanto no quarto como nos pequenos almoços e nas viagens para a festa. Guardo dele só boas memórias, não tenho nada a apontar ao Sr. Manuel, foi sempre o meu amigo. E pronto, é com algum saudosismo que falo nele e lamento profundamente e mando um abraço a toda a família e a todos aqueles que gostavam do Sr. Manuel tal como eu, porque foi sem dúvida uma pessoa essencial na nossa cultura, nas nossas cantorias, na nossa comunidade. E pronto, o Manuel dizemos sempre que um poeta nunca morre, fica à obra, e acho que pelo menos vou fazer questão de, às gerações futuras que não tiveram a oportunidade de o conhecer, de partilhar quem foi o Manuel dos Santos, aquilo que eu conheci do Manuel dos Santos aqui nestas terras da Califórnia. Tive pena de não cantar com ele lá na terceira, não por falta de convites, porque as pessoas lá sabiam muito bem que era o Manuel e tinham desejo de o ter por lá, mas farei questão de passar aos mais novos quem foi o Manuel e que experiências tive com ele. Cantaste com ele a primeira vez então no Canadá? Primeira vez no Canadá. Aonde? Em Scarborough, a cantoria da Senhora do Rosário que o Sr. João Martins é que organizava. Sim. Tive a felicidade de encontrar o Sr. Manuel por lá e cantamos juntos. E depois aqui na Califórnia, tive a primeira cantoria que fiz aqui, cantei com o saudoso também Adelino Toledo e com o Sr. José Plácido, mas ele estava presente, e depois fomos cantando por aí. Foi sempre um ótimo colega, tanto no palco como fora, foi um amigo. Agradeço-vos conselhos teus, com um sentimento profundo. És dos grandes amigos meus, que não me deixas ir ao fundo, e eu mais em Deus, enquanto viver no mundo. Vou terminar a campanha, porque a obra assim destina, esta vida tão tamanha, é tão pesada e tão fina. Vai vindo vasto da Bretanha e o óbito da Ursulina. O Manuel dos Santos, inclusive a primeira vez que vim de posto aqui cantar a Califórnia foi em Steven Sin e cantei com ele. E até publiquei agora há dias 2 sextilhas, uma dele e uma minha, que foram cantadas naquele desafio.
Ela, o Manuel, naquele desafio, diz: desculpa alguns casos, chega-te para aqui parreira. As cantigas que eu te faço é todas numa brincadeira, mas ao certo tenho um abraço para levares para a terceira. A despedida também fez-se de uma forma sentida. Desculpai algum fracasso, sangrei alguma ferida e vou guardar o teu abraço para o resto da minha vida. Foi naquela cantoria. E eu fui para trás até ao desafio para ir buscar as cantigas para o público que há. Tive a oportunidade de cantar com ele depois disto outras vezes, umas encarreirou melhor, outras encarreirou pior. Que a gente, quando vá para ali, a gente quer se safar, cada um rapa para si. Se a gente se pode encostar os dois e andando como a leão, vai bem, mas também se nadar, cada um tem que se gravatar para a sua banda, e isto também acontece, que é como o Manuel Couto qualquer. Mas para mim era uma pessoa muito respeitadora, uma pessoa bem ensinada, era um homem que tinha sabedoria, tinha conhecimento, era um grande cantador e gostava muito do Manuel. E o Manuel era uma pessoa que tinha muita consideração por mim, também tinha por ele, mas ele tinha muita por mim. Chamava-me os dias de festa todos, para me saudar, e a minha mulher era uma pessoa muito respeitadora. Deixa uma falta na nossa comunidade, como pessoa e como cantador, que a gente agora cada vez está a menos, não é? E não vem cantadores de lá para aí para ficar aqui, talvez um dia chegue ao ponto que não tenha mãe, mas não sei, não é? Mas, enfim, a vida é assim, Manuel foi, a gente vai todos. É verdade, porque a Artísia chegou a ter 3 cantadores, né? Manuel era o último a cantar, né? Porque o João Pinheiro ainda está vivo, né? Mas, na verdade, mencionaste algo muito importante, é uma grande perca para as nossas comunidades. Sim, senhor, como cantador e para mim, como pessoa, era uma excelente pessoa, o Manuel. Um engraçado que ele falava-me nisso todas as vezes que me via. Fomos uma tarde de touros agastinas e ele tinha ficado aqui em cima em casa da cunhada e ele estava nos touros. Ora, o povo foi para dentro e sentei-me com ele cá num banco a conversar. O povo começou a sair para fora. Ele disse: Parreira, já acabou os touros. Não vimos touros nenhums, só conversámos o tempo todo a corrida. O Manuel era uma pessoa que a gente podia se aguentar a falar com ele, que ele tinha conversa. Exatamente, tinha conversa. Às vezes está a falar com uma pessoa, não sabe o que acaba de dizer, já está cego para se enfiar ali para fora. Mas o Manuel não, o Manuel fazia conversa, era pesado naquilo que fazia e naquilo que dizia. Essa é a vida. Já que tu chegaste aqui, vamos do princípio ao fim. Eu vou te ajudar a ti, tu vais-me